Olá, pessoal, estamos aqui novamente para trazer para vocês mais um videozinho da nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021. Eu, Vitor Gomes e Paulo Henrique Dutra. E hoje vamos dar uma pausa na análise dos artigos para tratarmos das derrubadas dos vetos que foi realizada pelo Congresso Nacional. De 28 vetos presidenciais, entre artigos e incisos, tivemos a derrubada de 5 vetos, dos quais tivemos aí os vetos dos artigos 37, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, artigo 54, parágrafo 1º, artigo 115, parágrafo 4º e o artigo 175, parágrafo 2º. E vamos falar brevemente sobre cada um deles, que volta à nova Lei de Licitações 14.133 de 2021. O primeiro artigo que vamos falar é o artigo 54, parágrafo 1º. Ele traz de volta a necessidade, a obrigatoriedade de publicação das licitações, da publicação dos extratos de licitação nos jornais de grande circulação e no Diário Oficial. Antes, tinha ficado previsto apenas a publicação do inteiro teor no Portal Nacional de Contratações Públicas. E o Congresso Nacional entendeu que, ainda assim, é necessário a realização das publicações desses extratos nos jornais de grandes circulações e no Diário Oficial dos órgãos. Paralelo a isto, nós temos aí também o artigo 175, parágrafo 4º, que trouxe que até 31 de dezembro de 2023, os municípios devem realizar a publicação dos extratos de suas licitações em jornais de grande circulação. Mas qual o problema? Qual a diferença entre o artigo 175 e o artigo 54? Já que lá no artigo 54, ele fala que é obrigatória a publicação dos extratos, sem determinar prazo. Mas no artigo 175, ele traz um prazo para os municípios até dezembro de 2023. Mas aí, se você fizer uma análise a fundo, os municípios, principalmente pequenos municípios que temos aí pelo estado de Minas Gerais, pelo nosso país, são municípios onde ainda há uma predominância de circulações de jornais escritos, de imprensa escrita. E eu acredito, no meu entendimento, que esse artigo 175, voltando à lei, ele quis exatamente trazer essa questão da necessidade desses municípios pequenos, principalmente os pequenos, de manter a publicação em jornal, em imprensa escrita. Eu acho interessante, Vitor, só pontuar uma questão, porque assim, esse veto presidencial, eu acho que tinha um componente muito grande ali de uma rixa que tem do governo federal com a imprensa, de modo geral, né? Principalmente imprensa escrita, que faz críticas ao governo e tem essa briga que é de público e notório conhecimento aí. Mas eu concordo com a derrubada desses vetos porque amplia a transparência e a publicidade dos editais, né? Porque são formas extras de se comunicar uma mesma coisa. Nem todo mundo, como você bem disse, num pequeno município, vai ter tanto acesso, tanta facilidade para lidar com esses portal nacional de contratações públicas, com esses portais de compras, que são muito informatizados, né? Muito virtualizados. A gente sabe que vários municípios vão ter uma dificuldade para se adaptar a isso, eles vão ter que se adaptar, né? Mas tem, além da adaptação, tem a cultura dessas pessoas do interior de ler o jornalzinho ali de manhã, tomando café, tem essa cultura mais arraigada, né? Que eu acho que com o passar do tempo tudo vai migrando para o virtual. Sim. Mas quanto mais transparência, quanto mais publicidade tiver da licitação que está sendo feita, melhor.
Então, por isso eu concordo com esses vetos aí, com a derrubada desses vetos e com a volta da exigência dessas publicações. É isso aí. Na verdade, o que tinha ficado lá era a necessidade de publicar o inteiro teor, né? Lá no artigo 54, tá? Ficava lá inteiro teor, Portal Nacional de Contratações Públicas. E agora ele incluiu lá que também vamos publicar o extrato, né? É só ali Extrato o edital. objeto do edital, o valor previsto, né? A forma resumida, né, Resumida da licitação, né? de De forma mais comunicação do que está sendo simples, uma contratado. comunicação mais simples. Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês aqui, uma comunicação mais simples. E aí sim, coloca lá no Diário Oficial e coloca lá nos jornais de grandes circulações, né? E aí tem algumas outras divulgações que elas são facultativas, né? Que é o inteiro teor em site do município, ou a divulgação desse edital diretamente aos interessados em participar daquela licitação. E um ponto ainda que faltou aqui colocar para vocês é que quando houver um consórcio, né, para licitar determinada coisa, essa divulgação no jornal de grande circulação e no diário oficial, ela vai acontecer pelo ente que seja de maior porte ali, né? Eu não preciso publicar no diário oficial de todos os entes, nos jornais de circulação de todos aqueles entes, né? Da sede de todos aqueles entes. Eu publico ali no ente de maior porte. Só explicando um pouco melhor para quem não está muito acostumado, né, a lidar na área com esses termos, o consórcio, às vezes, tem um consórcio entre o município e o estado. Por exemplo, uma região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo. Você tem 3, 4 municípios em consórcio ou 2, 3 municípios e o estado de Minas Gerais em consórcio para a contratação de uma determinada obra. Nesses casos, a publicação obrigatória vai ser no Diário Oficial do Estado, porque o Estado é um ente federativo maior, né, mais abrangente que os municípios. É só esse esclarecimento que eu gostaria de acrescentar. E agora vamos aí falar um pouquinho do artigo, da derrubada do veto, né, do artigo 115. E aí passo a palavra ao meu amigo Paulo Henrique Dutra. A questão do artigo 115, a gente já até abordou em outros vídeos, que existe a possibilidade da administração transferir para o contratado a responsabilidade por obter um licenciamento ambiental para a obra que ela está licitando. E isso vem previsto no edital, se a responsabilidade vai ser do contratado ou da administração e tudo mais. O artigo 115, parágrafo 4º, que havia sido vetado, ele trata de quando a responsabilidade é do órgão licitante, da administração pública. E aí o texto do parágrafo 4º, que havia sido vetado, que agora vai voltar à vigência, ele dizia o seguinte, que quando a administração pública tiver por obrigação obter o licenciamento prévio, manifestação prévia de um órgão ambiental sobre a viabilidade ambiental da implementação daquela obra, ela tem que obter essa licença prévia ou manifestação prévia antes da publicação do edital. E isso havia sido vetado. Só que é importante voltar a esse texto porque, muitas vezes, na licença prévia, o órgão ambiental ele estabelece determinadas exigências a serem cumpridas, que podem vir a inviabilizar a contratação daquela obra ou a impactar diretamente nas propostas que os contratados que o contratado vai ter que apresentar, que o licitante vai apresentar. Porque dependendo das exigências, ele vai ter que fazer uma estrutura a mais, vai ter que fazer algum tipo de compensação ambiental. Isso tudo tem impacto na proposta de preço que vai ser ofertada ali para o atendimento daquele objeto de contratação. Então, acho muito bem-vinda essa derrubada desse veto e o restabelecimento da obrigação de que, mesmo antes da publicação do edital, já seja feito esse licenciamento prévio, para que o edital já contemple essas adequações que vão precisar ser feitas de forma que os licitantes possam apresentar as suas propostas tendo total conhecimento do que eles vão ter que implementar. É um artigo que volta muito simples, né, trazendo objetivamente ali, se a licitação de obras em engenharia
o licenciamento ambiental é de responsabilidade da administração pública, então, antes de publicar o edital, eu tenho que fazer ali o licenciamento prévio, né? Só acrescentando que quando a responsabilidade for do licitante, do contratado, aí isso vem expresso no edital. Obviamente, esse licenciamento vai ser providenciado depois que o licitante vencer essa licitação, mas aí o licitante tem, como a gente já viu também, nas obras de contratação integrada e semi-integrada, pode haver uma margem ali de risco daquela determinada obra que pode vir a ser previsto na proposta também, né? Um percentual de variação desse preço já previsto por causa do licenciamento ter sido colocado como sendo de responsabilidade do contratado. É isso aí. E aí, para finalizarmos, nós temos aí também a derrubada do veto do artigo 37 nos seus incisos 1 e 2º. O inciso 1 falando da melhor técnica e o inciso 2 da técnica e preço com predominância, com um percentual mínimo, né, de 70% para a técnica, quando os valores daqueles serviços de predominância intelectual for superior a R$300 mil. Mas aí pontos interessantes desta questão. A licitação que por técnica e preço para serviço predominantemente intelectual, elas devem acontecer a critério da administração quando não se verificar uma soma da predominância intelectual e uma notória especialização daquele profissional para prestar aqueles serviços que sejam de treinamento de pessoal, estudos técnicos, consultoria, defesa ou patrocínio de causas judiciais, consultorias contábeis, né, que são esses aí os serviços de predominância intelectual, né, são exemplos, logicamente. Então, ou seja, se eu tenho ali essa predominância intelectual e uma notória especialização, eu poderia ir para uma inexigibilidade. Aí nós temos toda uma discussão de uma lei específica, de ADIs e ADCs que estão em trâmite aí no STF, né, e concomitante aí com essa nova lei 14.133, né, que ainda deixa aí uma lacuna de discussão muito grande. Mas, ou seja, se eu não vou fazer por inexigibilidade, eu posso ali contratar por licitação pública. E aí vem esse artigo 37, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, trazer aí uma limitação na discricionariedade da administração pública e falar, olha, se é predominantemente intelectual maior do que R$300 mil, você vai ter que obedecer a licitação pela melhor técnica ou, se utilizar técnica e também quiser verificar o preço, você vai ter que obedecer um mínimo de 70% para a técnica. Ou seja, é avaliar, né, a contratação pela intelectualidade dela, né, pelo conhecimento daquele profissional, pelo know-how daquele profissional. Né? Não adianta eu fazer uma licitação desse tipo, desse objeto, observando apenas o preço, porque ali eu vou concorrer de forma desigual, né, com os demais, né? Porque eu tenho ali um profissional, uma experiência, uma capacidade, não know-how, igual eu disse, que pode agregar muito mais ao interesse público do que simplesmente o menor preço. Exatamente. E aí a gente vê nessa nova lei, mais uma vez, a limitação da discricionariedade da administração pública, visando a evitar distorções naquele velho critério de compliance, né, da administração pública, de adequação, de evitar direcionamentos. Então, gato escaldado tem medo de água fria, né? Como no Brasil a gente tem um histórico muito grande de corrupção, de superfaturamento de obras e, né, tá aí Petrolão, essas coisas todas aí para gente ver como exemplos, né? Mas não é só ali. O legislador se preocupou em diminuir o âmbito de discricionariedade da administração para dificultar um pouco esse tipo de distorção e defender
o erário e a administração dos recursos públicos. Assim, é uma forma ali de trazer para a contratação, né, a intelectualidade mesmo. Eu ainda faço uma crítica a este artigo na questão do valor. Eu acho que o valor de 300 mil ele é um valor alto, né? Eu acho que eu entendo, na verdade, que eu tenho serviços de predominância intelectual e que eu necessite prevalecer a técnica sobre o preço, cuja o valor estimado, o valor final ali da contratação sejam ali bem menor do que 300 mil, 100, 80 mil, eu acho que ainda seria um valor mais viável do que 300 mil reais. Bom, pessoal, o videozinho de hoje ele é mais curto, o objetivo foi trazer para vocês aí pontos específicos derrubados pelo Congresso Nacional da nova Lei de Licitações, pontos esses que voltam a compor a Lei 14.133 de 2021, incorporando novamente esses artigos ao texto final. Então é isso aí, um grande abraço a todos, desejamos aí saúde e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos, valeu!